Que a paz e o sacrifício de Jesus Cristo estejam sempre presentes na nossa vida, no nosso proceder, e que consigamos sempre ser exemplo para todas as pessoas, sendo a imagem e sendo a semelhança de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos começar com a oração? Vamos orar. Criador dos céus e da terra, Deus amado, queremos te agradecer por este culto maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. O culto é para ti, mas nós ganhamos muito com isso, de poder ter a honra de dedicar culto ao Senhor. Esteja nos usando como um porta-voz de ti, e que a tua palavra penetre nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa vida, e que consigamos ser a imagem e a semelhança de Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em João, capítulo 3. Esse versículo aqui é para a gente ter de cor, tá? Evangelho de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nestes últimos anos, o mundo dos esportes, de um modo geral, ele vem sendo contundentemente influenciado pelas chamadas bets, que são, de uma forma resumida, casas de apostas online, onde pessoas se cadastram e apostam dinheiro em determinado resultado do jogo real, ou mesmo apostam em alguma situação do jogo, como número de escanteios, cartões amarelos, cartões vermelhos, quantidade de faltas cometidas em algum determinado minuto do jogo. E eu aqui, falando sobre isso, eu já quero abrir um parênteses, que obviamente, de maneira nenhuma, eu quero aqui fomentar ou estimular que você realize essa perigosíssima e viciante e reprovável prática de apostas em jogo, neste sentido. Definitivamente esse não é o objetivo dessa pregação, por nós conhecermos os danos psicológicos, financeiros, sociais e até mesmo espirituais que estas práticas podem assim trazer. E retomando o raciocínio, essas bets, elas vêm dominando, ou talvez de fato já tenham até dominado todo o cenário esportivo. E já dominaram a tal ponto que alguns jogadores de times são influenciados por essas apostas, que acabam formando verdadeiras quadrilhas para burlarem essas casas de apostas, com vários casos de jogadores de times que vêm forçando situações como faltas, cartões amarelos, escanteios, dentre outras situações, para alimentarem esquemas de manipulação em apostas. Em outras palavras, de alguma forma, tais jogadores, eles informavam os apostadores, muitos deles familiares, amigos e amigos dos amigos, para apostarem muitas vezes o máximo permitido em determinadas situações do jogo, já pré-combinadas, a tal ponto que o algoritmo da casa de apostas apontava uma movimentação financeira atípica, anormal, o que implicou às vezes em diversas investigações nesse sentido. Não sei se vocês já viram isso por aí. E diante desse pano de fundo, diante desse contexto, nós conseguimos enxergar o dispositivo da fé sendo utilizado da forma mais mundana possível, da forma mais miserável possível. Eu convido os irmãos a abrir aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11.
Hebreus 11, a partir do versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quando nós vemos a humanidade caída, utilizando a fé de uma forma tão baixa, não só em jogos de azar, ou em esquemas trapaceiros de manipulação de jogos, de apostas, como o jogo do tigrinho, esse tipo de coisa aí, mas também em muitos outros casos contrários à vontade divina, nós concluímos que quase que a totalidade humana canaliza a fé que era para ser utilizada nas coisas que vêm do alto, nas coisas de Deus, dando credibilidade às Escrituras Sagradas, sendo justamente utilizada em coisas mundanas, coisas inúteis, e que ainda possuem o terrível poder de destruir pessoas, lares, famílias, desencadeando um grandioso problema social, e o pior de todos, também desencadeia um verdadeiro coma espiritual com a pessoa que fica trancafiada no seu próprio vício, numa prisão sem muros que o indivíduo resiste em perceber. Uma verdadeira contagem regressiva até o inferno ou até mesmo no lago de fogo. No versículo que nós lemos no começo, em João 3,16, o Criador, ao ter enxergado o grotesco estrago que o pecado causou em nós, seres humanos, que o próprio Deus criou para nós sermos a imagem e a semelhança dele, ele, ao invés de abandonar o jogo, simplesmente aumentou infinitamente a aposta, entregando seu Filho unigênito para reverter a situação que aparentemente era uma situação, ao nosso ver, uma situação irreversível por conta dos nossos pecados. O amor que Ele tem pela sua criação, por cada um de nós, foi, é e continuará sendo o maior de todos os combustíveis e que tem o condão, que tem o poder para virar o jogo. O Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Ele está apenas engordando a sua presa para que esteja pronta para a terrível e também inevitável dia do abate. Por isso hoje, nesta manhã, eu, escravo de Jesus Cristo, escravo de Deus, o Filho de Deus, eu venho rogar, venho implorar para esta congregação de Cristo, aqui na cidade de Artur Nogueira, a todos nós, que nós abandonemos a tudo aquilo que tem o poder de nos desviar do nosso maior objetivo, que é a salvação das nossas almas. Vamos nos recordar, como em João 3,16, da grande aposta que o Criador dos céus e da terra teve que assim fazer para que a nossa existência aqui na terra não fosse mais tragada juntamente com a condenação do maligno. Vamos não só lembrar, mas considerar, vamos tomar posse dessa tremenda e incompreensível bênção de Deus que Ele despejou de uma forma abundante, tanto na sua, quanto também na minha vida, e também em toda a humanidade, de um modo geral. No momento em que a nossa sentença condenatória já era dada como certa, já era dada como inevitável, o infinito amor de Deus, com que Ele nos amou, como uma jogada de mestre, Ele fez com que o amargo choro da derrota fosse transformado no doce brado da vitória. Jesus, Ele fez isso por você e fez isso por mim. Jesus, Ele virou o jogo nos últimos segundos da partida. Porém, para avisar cada um de nós, o jogo também ainda não acabou. E tanto na teoria, quanto também na prática, ainda tudo pode acontecer. Quantos e quantos jogos você já não viu, já deve ter presenciado,
que um dos lados ele tinha a certeza da vitória, e por algum vacilo, mesmo por algum excesso de confiança ou mesmo soberba, deixou essa vitória escapar por entre os dedos, mesmo com a falsa convicção de que fosse algo impossível de acontecer. Quantas vezes você já não presenciou isso? Eu mesmo, na minha juventude, no final dos anos 80 e 90, assim, eu cansei de ver filmes com esse enredo, e também já adulto, muitos exemplos de histórias reais, de pessoas que literalmente tinham tudo para dar certo, mas ainda assim conseguiram colocar tudo por terra, não conseguiram realizar aquilo que deveriam. Será que a gente porventura acha que, ou mesmo passa pela nossa cabeça, que tal situação também não poderia ocorrer com você, ou comigo, conosco nessa nossa vida cotidiana? Com certeza isso poderia acontecer na nossa vida cotidiana, emocional e também espiritual. Sem dúvida alguma que sim. E de que forma que nós podemos nos precaver dos duros percalços de um coração altivo, de um coração elevado diante de Deus? E como nós poderíamos incorrer, ou tentar não incorrer, no grande erro que o mundo tem de canalizar a fé, um dos grandes presentes que Deus deu para você e também para mim, em coisas profanas, em religiosidades, as quais não possuem o poder de salvação. Qual será a solução para esse grande problema? Pois o mundo, ele canaliza a fé para coisas mundanas, e nós devemos canalizar a nossa fé diretamente ao Criador dos céus e da terra, aquele que entregou a vida, tanto para você quanto também para mim. Vamos abrir aqui em Provérbios, capítulo 16. Livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Para a gente entender a solução de Deus para tudo isso. Provérbios, capítulo 16, do versículo 16 ao 25, que diz: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Versículo 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é a fonte da vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E se você, assim como eu, espera obter triunfo, sucesso em todas as vertentes de nossas vidas, principalmente na vida espiritual, que é o cerne que rege, que orienta todas as demais questões da existência humana, Deus nos amparou com esse manual de vida, e Ele quer ensinar e até mesmo carregar no colo, se for preciso, cada um de nós, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Assim como um pai paciente, amoroso, cuidadoso, que age no desenvolvimento do seu filho, e que não poucas vezes, por sua vez, esse filho se demonstra rebelde, teimoso, preguiçoso, obstinado, Deus, da mesma forma, Ele é conosco, e Ele tanto nos amou, que entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, vindo em carne, nesta terra, viveu uma vida perfeita, se entregou, morreu, foi sepultado e ressuscitou,
tendo a certeza da vitória e de sua futura volta triunfante. Se assim você crê, e com certeza nós cremos, e mesmo assim Deus vai voltar, você crendo ou não. Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele tem parte no plano de salvação, para que todo aquele que é selado pelo Espírito Santo e tem seu nome chancelado, escrito no livro da vida, não pereça, mas tenha de fato a vida eterna junto com o Pai, na Nova Jerusalém. E voltando ao exemplo, entre aspas, das bets, nós vemos um mundo onde as pessoas acreditam numa informação corrupta proveniente de supostos amigos desse atleta para colocarem fé, para apostarem dinheiro, que muitas vezes possa ser dinheiro até do alimento da família, talvez também dinheiro de todo o salário do mês. Coloca a fé num determinado momento do jogo, onde o atleta dissimuladamente fará uma falta, tomará um cartão ou fingirá qualquer outro tipo de situação para que os apostadores envolvidos nesse esquema quebrem a banca e lucrem dinheiro fácil e desonesto. Quando enxergamos pessoas dando total credibilidade às corrupções desse mundo, em pleno detrimento da mensagem da cruz, que esta mensagem de fato, que tem o poder de transcender de toda a situação caída de nós seres humanos, para alcançarmos a salvação através do Evangelho. Quando nós enxergamos tudo isso, nós conseguimos, primeiramente, entender o quanto eu e quanto você somos de fato plenamente agraciados por Deus. E também conseguimos enxergar posteriormente o quanto eu e você, nós temos trabalho para tentar resgatar essas pessoas das terríveis garras do maligno. Nós devemos, portanto, mostrar a esse mundo a incomparável grandeza de Cristo e de seu Evangelho de salvação, para que aqueles que derem a devida credibilidade à mensagem do Senhor também usufruam da incomparável graça, a qual você e a mim nós já estamos usufruindo. Deus, Ele quer que não apenas nós compreendamos o peso infinito desta preciosa mensagem, mas também que eu e você, que nós nos rendamos a ela em amor à humanidade, assim como o Filho de Deus nos amou, sendo fontes e sendo canais de bênçãos àqueles que ainda se encontram nas densas trevas, bem como também a todos nós, os remidos do Senhor, tanto a você quanto também a mim. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. E diz a palavra. Palavras de Paulo a Timóteo. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente.
e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Devemos, no dia de hoje, mais do que nunca, mais do que ontem e menos do que amanhã, nós devemos compreender de uma forma cada vez mais profunda este Evangelho de Jesus Cristo, de Yehoshua HaMashiach, o Criador dos céus e da terra, do Verbo encarnado, o Salvador, de João 3,16, que tanto amou o mundo e se entregou, sendo o Filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho que nós devemos obter de uma forma particular, cada um por sua própria vida, para que posteriormente nós nos tornemos embaixadores do reino de Deus, divulgando este mesmo Evangelho para as demais pessoas, que é a morte, o sepultamento e a ressurreição do Filho unigênito de Deus, para a remissão dos nossos pecados e dos pecados da humanidade, bem como também a prática constante da sã doutrina dos santos apóstolos de Deus, que nos faz permanecer no amor de Deus, assim como nós estamos fazendo nesta manhã. Nos faz permanecer em contato direto com este Evangelho, que é o sacrifício de Jesus na cruz, com o sangue de Cristo, que vai constantemente nos limpando e nos lavando de todas as nossas transgressões, de todos os nossos pecados. Portanto, nós vamos enxergar, nós devemos enxergar, compreender, vivenciar, hoje, mais do que nunca, todo o poder salvador do Evangelho, todo o poder também do batismo bíblico, que nada menos é que a porta de entrada indispensável a nós pecadores ao Evangelho de Jesus, as boas novas da humanidade, e não apenas boas, mas maravilhosas novas, incomparáveis novas, ímpares, poderosíssimas novas a todos nós, seres humanos, tanto a você quanto também a mim. Já imaginou um dia ter a possibilidade de receber um incomparável presente como esse? Com certeza, nem nos nossos melhores sonhos, nem no nosso melhor dia aqui nessa terra, nós poderíamos imaginar usufruir de algo tão grandioso, de algo tão sublime, de algo tão divino que é o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Você é uma pessoa privilegiada de estar aqui usufruindo deste grandioso presente. Mas, por outro lado, imagina só no juízo final, aquelas miseráveis pessoas, as quais tiveram a oportunidade de usufruir dessa mesma salvação, que eu e você já estamos usufruindo, mas ainda assim, optaram por andar longe de Deus, abnegando, renunciando, ou mesmo negligenciando tal salvação. Imagina só essas pessoas no juízo final. E é justamente para evitar esse tipo de invertida, essa terrível condenação, é que nós estamos aqui hoje, prestando um culto racional ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra, já desfrutando do seu perdão com a comunhão, ceia do Senhor, orações, cânticos, ofertas, para que no último dia, tanto a você quanto também a mim, nós estejamos em plena confiança, em total convicção no nosso advogado de defesa, Cristo Jesus, que tanto amou o mundo e se entregou por ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, palavras de Paulo para a igreja de Roma, que diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho, o sacrifício de Jesus, é o poder de Deus para a salvação. O batismo bíblico, ministrado por um varão cristão, do modo e do propósito corretos, batismo por imersão, corpo todo dentro da água, para perdão dos pecados e para que nós podemos obter a presença do Deus vivo, do Espírito Santo, como garantia, como selo de Deus para a salvação, sendo Ele a porta de acesso a esse Evangelho, bem como toda a doutrina dos apóstolos, obedecida fielmente por nós, a Igreja de Cristo, por todo o corpo de Cristo, o qual do princípio ao fim é pela fé, e de fé em fé. Este, de uma forma sucinta e resumida, este é todo o plano de Deus para a salvação, no Novo Testamento, para a salvação sua e minha, de toda a humanidade, que toda essa humanidade deveria, por bem, se submeter. E eu falo deveria porque, infelizmente, nós sabemos que a grande maioria dos seres humanos naturais, eles preferem adentrar e permanecer na porta larga, no vasto caminho que leva à perdição. Preferem desperdiçar a sua valiosa fé em coisas mundanas, como apostas online e outras inutilidades, a acreditar no soberano sacrifício de Jesus Cristo, a crer na sublime, na grandiosa aposta que Deus fez pela humanidade, sacrificando o seu único Filho, tanto por você, quanto também por mim. Para a gente finalizar, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 50, que diz: 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e num fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, façamos das nossas vidas um louvor verdadeiro. Vamos dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa mente, toda a nossa vida, todo o nosso coração, nossas palavras, para que de tal forma consigamos adorar o Senhor de uma forma genuína, em espírito e em verdade. Então vamos utilizar a nossa fé, que é um presente que Deus deu para você e para mim, de uma forma agradável a Deus. Vamos buscar viver uma vida que seja reta, uma vida que seja aceitável a Deus, para que no dia da intervenção de Jesus, eu e você, possamos estar com as vestes limpas, com os corações aspergidos, para que Jesus venha nos resgatar e nos levar para a nova Jerusalém. Amém? Amém. Vamos orar.
Deus querido, Pai bondoso, Criador dos céus e da terra, pedimos para que o Senhor esteja nos abençoando, nos concedendo cada vez mais fé, nos concedendo cada vez mais sabedoria para podermos viver uma vida reta e agradável diante do Senhor. Queremos te pedir perdão por nossos pecados, por nossas transgressões. Muitas vezes utilizamos esta fé maravilhosa que o Senhor nos presenteou em coisas mundanas, em coisas que nós não deveríamos. Mas queremos, Pai, pedir para que o Teu Espírito Santo esteja intervindo nos nossos corações, para que consigamos de fato dedicar uma vida em louvor verdadeiro ao Senhor. Livra-nos do mal e das tentações e abençoe a nossa semana. Aceita esse culto feito com carinho ao Senhor, feito com gratidão a toda a obra de Cristo Jesus, nosso Senhor, que Ele fez por nós. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois Ele tanto amou o mundo e se entregou na cruz, morreu, foi sacrificado e ao terceiro dia ressuscitou e nos dá a esperança de que um dia irá voltar para nos resgatar. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.